Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Pode Vinho. Só que esse podcast não é sobre vinho. E essa frase nem é minha, é da minha amiga Mayara, que hoje não está aqui conosco porque está tocando outros projetos da vida dela. E eu vou citar ela em todos os episódios, porque sem ela esse podcast não existiria, então só tenho o que agradecer a ela. Então, Mayara, conte comigo sempre para qualquer projeto que você for tocar e te amo, viu? Mas agora vamos falar sobre a nossa convidada. Estou aqui do lado da conceituadíssima e atualizadíssima doutora Delana Leão, dermato. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Ezio. É um prazer tê-la aqui. E aí, eu estava comentando com você antes, né, sobre os podcasts que normalmente eu penso no nome do podcast na hora que eu vou postar. Só que eu tava vindo pra cá pensando no conteúdo que eu assisto do seu Instagram e já tem o nome pro nosso podcast. É Pele e Mente. Pele e Mente, tá ligado? Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Eu sempre falo até no meu Instagram que quando começa a aparecer as doenças de pele, essas doenças já apareceram muito antes, tanto no campo energético quanto no campo mental. Então, pele e mente é como se fosse uma coisa só. Nossa pele e nosso cérebro são originados, o sistema nervoso central, né, do mesmo tecido embrionário. Então, quando a gente fala em pele, a gente tem que falar em mente. Um não se separa do outro. Por isso que quando a gente tá ansioso, de repente dá aquela coceira, não sei. Ixi, sim, com certeza. Tem muito esses lances, Atendo né? muito pacientes com coceiras inespecíficas, urticária, que a gente chama, e eu vou examinar, não tem nenhuma lesão na pele. Como médica, eu investigo, né, outras doenças que possam estar levando a essa condição dessa coceira. E já deixo introduzido para o paciente que tem toda uma questão emocional envolvida por trás. Investigo o que aconteceu nos últimos meses, se teve algum evento adverso, evento familiar, evento de trabalho, algum estresse, geralmente sempre tem. Então, eu já tenho ali minha hipótese formada, embora eu investigue outras patologias que possa estar levando essa coceira. Então, na maioria das vezes, é o emocional e o mental que está fazendo esse paciente a responder com lesões na pele. E aí são diversas as lesões, não só as coceiras. Vem a psoríase, rosácea, que fica mais inflamada, quando o paciente está mais estressado, acne também, vitiligo, são as psicodermatoses. Aí pomada não resolve. Porque. O que acontece? O paciente está adoecido, o campo energético adoeceu e o corpo físico também adoeceu. Nesse momento, eu preciso tratar o que está adoecido, que é o corpo físico. Então, eu tenho que entrar com medicamentos. Mas Sim. se eu entro só com medicamentos, esse paciente vai ficar tendo recidivas. Então, vai melhorar e voltar, melhorar e voltar. Às vezes, nem melhora, ou a melhora é mais lenta. Então, qual a minha abordagem? A abordagem emocional, tratar a causa base, que está fazendo ocasionar essas lesões. Senão Então, ele vai não ficar é voltando vai lá ficar o tempo todo. Não é que o medicamento não vai fazer efeito. No momento que ele está adoecido, ele precisa do medicamento, mas ele precisa de uma nova consciência. Você falou de psoríase. Psoríase também é autoimune, né? Sim. Não tem como eu me livrar dela ou tem? Porque eu tenho, e eu já tive, assim, uma época, acho que quando eu tinha uns 20 anos, a da minha mão ficar cheia de lesão, de ter vergonha até de apertar a mão de alguém, Sim, sabe? De cumprimentar, sim. ficava horrível, aqui tudo aberto, aqui no cotovelo, e a planta dos pés. E hoje eu tenho só um cantinho na planta do pé, que eu falo que é minha psoríase de estimação, que é o único lugar que eu coço. Porque antes eu me coçava inteiro, né? E aí eu peguei, isolei um canto pra ter só ali. E já passei todo tipo de pomada e tal, mas não consigo sumir com ela. Essa ali, o finalzinho remanesceu. Então, o que você tem que pensar? O que está de remanescente ainda em mim que eu não consigo aceitar, que eu não consigo trazer à luz da minha consciência? Essa remanescência está causando sua lesão. Sim. Entende? Então, no momento que eu consigo trazer
essa coisa que está oculta, 95% da gente é inconsciente, a gente é regido 95% pelo inconsciente. Então, essa coisa que está ali oculta, que talvez seja uma coisinha pequena, ainda está te causando essas lesões. As lesões no corpo é um grito da nossa alma, te pedindo para olhar para algo. Forte isso. Eu poderia falar isso em termos imunológicos, falar de proteínas que estão envolvidas, sistema imune, mas eu gosto de abordar dessa forma, porque essa forma eu trago o paciente à luz dele mesmo. Entende? Então, eu uso a abordagem médica e uso essa abordagem holística, porque nós não somos só esse corpo que está aqui. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso para a gente estar sempre se melhorando. Às vezes, a gente está aqui, acha que está tudo bem, mas tem algo lá dentro que ainda está incomodando. E é isso, a gente tem que estar se identificando. Sim. Identificando os sinais do nosso corpo. Isso não é só médico que tem que identificar. Todos nós, seres humanos, temos essa capacidade de identificar o que está acontecendo com a gente. Basta a gente estar atento, estar presente. Despertos também. Esse tipo de abordagem holística, como é recebida no meio médico entre seus colegas? Como que você vê isso? Você se acha uma pessoa para frente? Como que você se vê nesse sentido? Porque não é todo mundo que tem coragem de pegar essa abordagem, de trazer suas crenças pessoais e levar para o seu trabalho. Você tem que ter muita coragem. De fato. Eu te admiro demais por isso, aliás. Exato, porque a gente vive entre pessoas e a gente nunca vai conseguir viver separado das pessoas. A gente precisa ter essa convivência. Então, você tem que ser corajoso. Coragem não é você ter medo, né? Coragem é você ir com medo. E coragem é você ser um em 1 milhão a afirmar o que você acredita. Então, como eu me vejo? Eu me vejo exercitando minha coragem a cada dia. Que bom, parabéns. Mas assim, dentro do meio médico, você... Dentro do meio médico, eu vejo hoje cada vez mais médicos começando a usar essa abordagem, mas vejo que é uma percentagem mínima. Por exemplo, ontem eu fui num congresso de medicina integrativa. E lá nós tínhamos oncologistas, ortopedistas, psiquiatras que também usam essa abordagem integrativa. Porque esses médicos hoje entendem que o nosso corpo não é só o nosso corpo. Que existe toda uma maquinaria, digamos assim, por trás que fazem as doenças ocorrerem. No campo deles, no oncologista, o câncer, ortopedista, uma escoliose. Eles entendem que não é simplesmente, no caso do ortopedista, um desvio de coluna. Tem algo além disso, algo que nossos olhos não podem ver. Entende? Que é o meu caso com a pele. Então, hoje nós somos poucos, mas cada dia vem aumentando o número de profissionais que se importam com o outro e que querem uma humanidade mesmo mais desperta, mais consciente. Então, hoje eu me vejo nesse papel de ajudar a humanidade e não fazer um simples trabalho para pagar minhas contas, por exemplo. Porque senão não tem sentido. Já pensei em outro nome para esse podcast. Medicina além dos olhos. É incrível isso. É uma percepção, assim, rara. E é o que você disse. Poucas pessoas têm essa abordagem. Mas é legal ver que existe essa frente, né? Tem um congresso sobre isso. Então, com certeza. Existe uma comunidade forte já. Com certeza. E ontem um dos palestrantes falaram assim, você tem que ser... Falou, né? Assim, você tem que ser muito bom no que você faz. Então, quem nós somos hoje? Esses médicos que olham para o ser humano que está ali na nossa frente, e não apenas o paciente. Nós somos rio dentro de um mar. Então, a imensidão, olha a doença. O rio, ele é pequeno, mas ele tem força para entrar no mar. Entende? Muito boa, Lídia. Nossa, gente, profundo demais. Eu achei que ia falar só sobre filtro solar e Botox, mas olha só onde a gente tá. Verdade. Por falar em Botox, não dá para sair daqui sem falar sobre procedimentos estéticos, né? Com certeza, eu amo.
Então, aí agora eu vou te pegar então nessa, tá? Aham. Porque a gente tá falando muito sobre saúde emocional, tal. Aí temos do outro lado os procedimentos estéticos. Muitas vezes o procedimento estético ajuda na autoestima de uma pessoa, melhor e tal, mas por muitas vezes a pessoa tá doente com outra coisa, não tá com a vida bem, como que eu poderia dizer, orientada, e qualquer procedimento nunca vai ser suficiente os procedimentos estéticos que vai fazer. Então, como você aborda seus pacientes quando eles chegam, você sente se tipo aquela pessoa precisa de uma ajuda antes, senão vai se perder nos procedimentos estéticos, ou se você já vai tocando o que ela pedir, mete preenchimento, botox de todo jeito. Como que funciona isso? Essa questão ela é fundamental, muito importante. Eu já tive pacientes que tenho pacientes que eu contraindico procedimentos, porque eu acho que não é só o procedimento. Em contrapartida, a partir dos 25 anos a gente perde 1% de colágeno ao ano. Então, posso dizer que todo mundo Eu precisa já de perdi muitos porcentos aí. procedimento. Então, assim, dificilmente o paciente que chega no meu consultório não precisa de procedimento. Certo. A maioria das pessoas precisam. Só que eu Mas tento a temeridade dele não tá ter legal. freio. Eu vou conhecer esse paciente. Minha consulta demora 1h30 a 2 horas. Então, nesse meio tempo, eu quero conhecer como é a vida desse paciente, com o que ele trabalha, como que é a família, o casamento, se tem alguma insatisfação ali, vou entendendo e vou também emitindo meus pontos de vista onde cabe, claro. Claro. E daí aí eu parto para o plano de tratamento que aquele paciente precisa. Se eu vejo que ele está extrapolando, porque em termos técnicos isso chama dismorfia corporal, que é aquele paciente que se olha e não se vê como ele é. Ele nunca vai se achar bonito, nunca vai se achar suficiente. Então aí sim ele tem que realmente se tratar. Mas eu ainda não tive esse paciente que chegou no ponto de estar sempre querendo, mas quando eu vejo que ele está buscando excessivamente, por exemplo, vindo todo mês fazer procedimento sem necessidade, aí eu já freio. Porque, e aí eu freio e lembro ele, resgato o valor que ele tem, o poder que ele tem, a beleza que ele tem. Porque, em palavras, né? Porque às vezes a pessoa ela não recebe esse apoio familiar, não recebe esse apoio. Indica terapia também? Indica terapia também? Com certeza! Não existe Delana sem terapeuta. Não existe doutora Delana, sem indicar uma boa terapia. Eu acho que terapia a gente nunca deveria ter alta. Terapia é vida, gente, é vida. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O procedimento estético em si, ele não é pra mudar a forma da pessoa, né? Então, tipo, eu não tô contente com a minha beleza, eu quero mudar o meu tipo de beleza. Mas tem uma questão fisiológica, por exemplo, a perda do colágeno e tal. Qual é o objetivo principal do procedimento estético para você? Que ele... Definir, para mim, vai ser limitar. Então, não tem como definir o objetivo principal. Tem vários. E isso vai se adequar a cada pessoa. A melhorar a autoestima. Melhorar a autoestima. O que eu acho? Essa autoestima ela tem que ser construída antes. Mas, às vezes, o paciente ele não se sente nada bem com o que ele vê. Ele realmente não se identifica. Tudo bem, vamos partir para os procedimentos. Mas aí ele tem que fazer essa busca da autoestima, do autorreconhecimento, porque senão ele vai querer continuar fazendo o procedimento, que foi o que a gente falou. E aí... Ou vai fazer seu procedimento e olhar para o espelho e falar que tá uma bosta. Exatamente. Exatamente. Não é esse paciente que eu quero. Pelo amor, né? E aí tem que estar sempre andando juntos, né? Sempre alinhado. Não adianta o paciente não se amar e fazer procedimento. Acho que essa é a melhor definição. Acho que ele tem que se amar, porque senão vai ser uma busca sem fim. Boa. E a Delana, se ama?
Me amo, hoje eu me amo. Eu já fui a Delana que não se amava. Como essa mulher é feliz, gente? Você precisa ver. Você tem que acompanhar ela no Instagram. Aliás, já fala seu arroba aqui, depois no final você fala de novo. É doutora Delana Leão. Doutora Leana Leão, sem acento. E ela mostra tudo lá, tá? Vida pessoal, profissional. Você entra lá, você não vai ver só procedimento estético e dicas sobre doenças dermatológicas, não. Você vai ver ela viajando, ela dando dicas de leitura, de passeios culturais. Eu acho isso sensacional, porque você vive uma vida só. A gente estava conversando antes, em off, né? E eu tenho essa questão. Eu tenho um Instagram pessoal e um profissional. Tanto que no pessoal eu uso um pseudônimo. Nem tem meu nome lá para as pessoas não linkar. Mas... E que normalmente a gente veste um personagem, né, pro trabalho. E eu tenho o personagem meu do trabalho, o Ezio Notário, que tem que ser mais sério, senão as pessoas também te tiram a descredibilizam. credibilidade. Descredibilizam e tal, mas eu sei o meu valor, mas as pessoas não vão tirar, mas de repente, profissionalmente e monetariamente, isso daí pode influenciar e atrapalhar. Sim. Hoje, você também é um ato de coragem, você unir suas vidas, né? Porque assim, você deve tomar em algum momento uma latada daqui ou de lá, né? Algum comentário infame. Com certeza. E aí, é isso. Você tem que estar bem vestido de si mesmo para esses comentários infames não te afetar. Vez ou outra, ele vai te afetar. E aí você vai buscar por que ele me afetou. Então, tem algo em você que está ressoando com esse comentário. E aí, o que você faz com isso? Você se melhora, você se conserta. Porque se te afetou, é porque algo ressoou. Ressoou. Então, tem algum ponto seu que precisa ser lapidado. Que ali você não está tão segura assim, né? Exatamente. Aí o que você faz? Você lapida esse ponto. E eu acho que é uma ideia interessante você se expor para poder lapidar. Porque assim, quando você se expõe, você se coloca à prova, né? Com certeza, E se você não se colocar à prova, de repente você não evolui, não cresce nunca, né? Nunca Aí você tá no lugar, no porto seguro. Tá no zona de conforto ali, exatamente. Né? Aqui ninguém me encosta, ninguém me rela. Que é aquela frase, porto seguro não faz bom marinheiro. Você tem que ir mesmo pra avalanche, você tem que... Exatamente. Que legal, gente. Mas assim, teve algum comentário que você... Porque tem alguns que... não ressoa na gente, mas a gente fica revoltado com o tipo de atitude das pessoas. Porque tem atitudes na internet, cara, porque a internet deixa qualquer um valente, né? Verdade. Que às vezes não... Sei lá, eu fico às vezes incomodado com algumas atitudes. Sei lá, bullying, ou as pessoas não terem um filtro e, de repente, machucar outra pessoa gratuitamente. Eu acho que isso daí também é desnecessário. Mas, quando a gente também tá lá expondo, a gente, de repente, a gente se permite isso, né? Não tem jeito, não tem como reclamar, né? Da pancada. Sim. Mas, parabéns, você é corajosa demais também. Obrigada. Tô me descobrindo, na verdade, corajosa. Como que foi esse plot twist da vida? Você falou e deixou escapar que não era assim. Qual foi o plot twist, assim, na sua vida aí? Digamos que foi essa busca, sempre buscar ser algo que eu não era. Sempre me disfarçar em peles que eu não sou para agradar o trem. Então, chegou um determinado ponto que eu vi que não era aquilo ali que ia me suprir, me fazer crescer. Que nunca eu estaria suficiente para alguém se eu não fosse suficiente para mim mesma. Nunca ninguém ia me amar como eu queria que me amasse se eu não me amasse. Se eu não me reconhecesse. Entende? Aí esse foi meu ponto-chave. E sempre, assim, eu tenho um amigo que fala: toda mudança vem da dor. Você concorda com isso? Com certeza, eu concordo. O que deveria... Ontem eu até conversei com um amigo, a gente estava falando desse processo de mudança de consciência, e ele falou assim, que ele teve a autoiluminação sozinho, que não passou por nenhum tipo de dor. Que as pessoas deveriam passar por esse processo sem dor, mas somos humanos.
como humanos, somos falhos, cheios de imperfeições. Então, muitas vezes, e a maioria das pessoas precisa passar pela dor para poder se autoaperfeiçoar. Essa fala sua tem muito a ver, e eu sigo você, com o espiritismo. Sim, também Você quer falar sobre isso? Sobre essa nova experiência? Eu sempre tive uma conexão profunda com o universo, com a espiritualidade, mas eu nunca soube o que era, nunca estudei, nunca defini. Então, eu não sabia conceitos. Então, se alguém me perguntasse alguma coisa de definição, eu não sabia, eu só sentia. Então, quando eu tive essa dor forte, que foi há 1 ano e meio, aí eu busquei o espiritismo mesmo, uma casa, para me ajudar a superar. Então, a partir daí eu comecei também a estudar a doutrina. E espiritismo, para mim, são 3 coisas: amor, caridade e evolução. Então, é você estar ali buscando ser melhor do que o que você foi ontem. Eu sinto falta de frequentar lá, tomar uns passes. Eu fui algumas vezes com um amigo. E assim, eu acho que a palavra para mim que define é acolhimento. Com Você se sente certeza. acolhido ali. Com É um certeza. lugar que você entra, assim, não existe religião, não existe nada. O que você for é aceito, você pode entrar e vai ser bem-vindo. É muito, muito legal, muito gostoso o ambiente. E é legal você tocar nesse ponto, porque assim, eu recebo muitos pacientes que eles têm uma dor emocional muito forte. Tem até pessoas que falam, nossa, mas você poderia fazer psicologia, psiquiatria. Não, eu amo ser dermatologista. Só que a dermatologia, como a gente falou, está muito ligada com a psiquiatria, com a psicologia. E quando eu vejo que eu converso muito com os meus pacientes, chega um determinado ponto da conversa que eu questiono. Vocês acreditam em algo a mais, algo além do que a gente pode ver? Você tem alguma religião? E aí, alguns que são espíritas, umbandistas, ficam com receio de falar, mas falam. E aí eu falo... Que tem muito preconceito contra essas religiões, né? Não sei bizarro, por quê. no século... Em 2024 tem gente que tem preconceito. E aí o que eu digo, o importante é você se sentir bem, você ter uma casa de acolhimento, como você colocou, belíssimo, que você se sinta acolhido, que você se sinta bem, que pregue realmente o amor e que faça você se sentir pertencente à sua própria pele. Então, não é sobre religião, é sobre você se sentir bem e sobre o amor. Eu acho que o espiritismo, para mim, no meu entendimento de mundo, eu coloco ele à parte da religião. Tá aqui as religiões. Exato, também. Espiritismo como se fosse como uma filosofia. Exatamente. Né? É muito assim. E é uma filosofia, na verdade. Você tem estudado, né? Sim. Olha só, ela é muito CDF, gente. Ela estuda tudo. Ela é especialista em tudo, não aguento. Se for para entender a mente, o corpo, vibrações energéticas, ela vai lá e estuda. Coisa, né? Ela estuda. Tu tá lendo demais também, né? Que eu vejo que você sempre posta. Teria um livro aí para indicar? O que você indicaria para as pessoas aí que estão assistindo? Tem um que eu li recentemente, eu fiquei apaixonada, que fala sobre as emoções humanas. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Tudo é Rio. Vou até colocar na descrição do vídeo depois. Fala muito como a gente lida com as nossas emoções. E agora eu tô lendo 3 ao mesmo tempo. Gente do céu. Isso é a minha dificuldade. Tá parecendo eu assistindo TV, eu tento procurar um filme enquanto eu tô no Instagram e com sei lá, o iPad do lado. Dificuldade do foco ali, né? Tremenda. Mas você não lê os 3 ao mesmo tempo, obviamente, como eu faço, né? Tipo, não. Eu vou fazendo uma... Vai pulando de um pro outro. Vou pulando de um pro outro. Ai, cansei desse tema, vou pra outro. Que legal. E quais são esses 3? Tô lendo Uma Mente Inquieta, que é uma biografia de uma... Minha? É uma biografia de uma psiquiatra norte-americana que fala sobre o transtorno de personalidade que ela tem.
Tô lendo Véspera, da Carla Madeira também, que aí ela fala sobre as emoções humanas. Ela fala de uma forma profunda, com bastante sentimento. E tô lendo a Cabala, que é a filosofia hermética. Esse Cabala é o mesmo da religião Cabala. Isso, Eu frequento. que são os princípios, né, herméticos. Eu tive uma época, vou confessar aqui pra você, muito ligado a essas questões holísticas. Passou um pouco, mas ficaram os aprendizados. Com Aí certeza. eu frequentava a Cabala, ali na Avenida Na Europa. Paulista? Não, na Avenida Europa. É bem no final ali, onde é aquela rua dos carros, sabe? Aham. E, cara, era bem legal. Era bem legal. É uma coisa que tem muito aquele negócio que o universo tem tudo pra te entregar, né? Exato. E você só precisa estar pronto para receber. Com certeza. Tá? O universo é muito rico, é infinito, e assim. E é real, às vezes, quando a gente não tá recebendo, quando as coisas estão dando errado, normalmente é a gente que tá fechado, não quer deixar acontecer, Com não quer se abrir certeza. pra nada. Sim. E aí a importância do autoconhecimento. Que aí você se fecha, você nem sabe por que você está fechado. Então, por isso que você tem que se conhecer. Para Às você vezes se traumas, né? autocorrigir. Oi? Traumas, normalmente. Com certeza, muitos traumas, a forma que sua personalidade foi delineada, suas emoções que estão relacionadas à sua personalidade. Então, você tem que estar ali sempre buscando, porque a gente acha que a gente anda numa linha reta, mas é uma onda. Então, às vezes, tá tudo dando certo na minha vida. Um detalhezinho sai do lugar. E aí a gente tem que buscar. É esse trabalho de autorreconhecimento. Tudo passa, né, também. Com certeza. Ó, deixa eu ver, tinha uma coisa que eu tinha. Ah, tá aqui. Tava no meu bolso aqui. Queria que você falasse sobre isso, ó. Não aqui. Sobre isso, que tá no meu bolso aqui. Filtro Anteles, solar. inclusive, eu amo esse. Filtro solar. O que é mais importante? Passar filtro solar ou tomar sol? Vitamina D. Os dois. Não dá pra ter Como um a sem o gente. outro. Exato. Como eu te falei no início, eu fujo dos extremos. Não é nem 8 nem 80. O que Se fosse nós. eu vou fazer essa Eu mulher não sair da mureta hoje. conseguiria. Não dá pra escolher. Eu não conseguiria escolher. Se fosse pra salvar um dos dois do abismo, o sol ou o filtro solar? Ah, o sol, Ai. né? O sol é Consegui, vida. O Consegui. sol é vida, o sol é força, o sol revigora, o sol traz luz. Mas se a gente se expõe ao sol sem a proteção, o sol é tão forte, né? E tão queima. vida, que se a gente se expõe demasiado sem proteção, esse vai fazer um dano cumulativo na nossa pele. Agora, sobre essa proteção, o que eu vejo muitos de vocês falando, que a gente se engana muito, é de usar o protetor solar apenas quando tem uma exposição longa. Não é só nessas horas, né? Não, o protetor solar tem que ser todos os dias. Porque mesmo em nossas casas, entra radiação. Olha A não isso ser aqui, que a ó. gente esteja em uma caixinha. E essas luzes? E aí tem as luzes também que emitem raios UV. Então, a gente precisa do protetor solar diariamente. Não pode faltar. Não pode faltar. E o que A não ser que eu queira ter o risco de um câncer de pele e ter o risco de envelhecer minha pele mais rápido. Existem estudos científicos que postam irmãs gêmeas, uma que se submeteu ao sol sem proteção devida e outra que se submeteu usando protetor solar. E o envelhecimento da que não usou é muito maior do que a que usou, com rugas, sulcos na face. Tá. Bom, e aí se eu tô com essas rugas, eu devo procurar o Botox ou é só pra evitar? O Botox é pra quando? O Botox, ele é preventivo. Preventivo. Eu gosto de orientar. Se eu já tô tudo caído, não adianta mais. Ou dá pra dar uma Você uma modula. arrumadinha? O Botox, ele trata a musculatura dinâmica da face. O que é isso? Ele vai ajudar a paralisar a musculatura e você não continuar contraindo. Então, ele vai prevenir sempre. Em qualquer idade. Eu tenho pacientes de 91 anos que fazem Botox.
Então, o tempo que... Olha que bonitinho se cuidando assim, O tempo que a toxina tá ali na placa neural, você não tá movimentando, então tá impedindo dessa ruga ficar mais fixada, ficar mais vincada, ficar mais profunda. Então, é preventivo, mas é um trabalho de você educar a musculatura. Tá. E eu quero que você fale dos procedimentos estéticos hoje. O top 5 de procedimentos que você faz na sua clínica. E assim, se você puder falar um pouquinho de cada um, de repente, como funciona. Tá, então Botox é o top 1, tanto na minha clínica quanto no mundo. No mundo, né? Sim. No ele Brasil, mais. Estados Unidos. Mas Brasil tá entre os 3 mais. Ó, gente, vamos passar os americanos, hein? Que isso? Então, o Botox é isso. Eu gosto de falar que é um tratamento preventivo. A gente querer educar a nossa musculatura do rosto. Assim como a gente educa a nossa musculatura do corpo, né? A gente faz musculação no corpo pra quê? Pra gente não envelhecer. Pra quando a gente envelhecer, a gente ter a força muscular. Então, no rosto, a gente quer educar também. Aí, então, se eu começo antes, não é que eu vou depender desse Botox, mas ele já vai ensinando como que... Exatamente, a palavra é essa, ensinando, miomodulando. Você não vai ficar dependente. Mas se você pode fazer com uma frequência, idealmente de 4 em 4 meses, mas a maioria dos pacientes fazem de 6 em 6 meses e tá tudo bem... São 6 meses, 4 meses, que a musculatura vai estar ali mais paradinha, então vai estar evitando dela vincar mais rápido. Entendi. Porque assim, o que se fala no meio leigo, nas conversas de bar, que eu não frequento mais, tá? Mas assim, é que, não, mas Botox, se você fizer agora, você vai ter que fazer mais rápido. E assim por diante, porque daí você vai precisar fazer cada vez mais rápido. Então é mentira essa história. Eu acho que as pessoas usam isso para justificar o não fazer do Botox. Entendi. Entende? Tá. Ou talvez também por falta de esclarecimento. Às vezes por medo, falta de esclarecimento. Tem muita... sobre técnicas profissionais, existe muita falácia por aí, né? Muita. Eu vejo no meu trabalho, no seu não deve ser diferente. Sim. Então a desinformação atrapalha demais. Principalmente na internet, que todo mundo sabe tudo, né? Sim. Todo mundo fala sobre tudo, muitas opiniões. Então, a gente tem que estar realmente atento às fontes que a gente vai buscar para poder saber. conhecer mais. E aí, top 1, Botox. E aí, Segundo vamos procedimento, preenchimentos com ácido hialurônico. As pessoas adoram e vai super bem. Por quê? Reestrutura a nossa face. A gente vai envelhecendo, então, com o envelhecimento, a gente não envelhece só a pele. A gente envelhece por camadas. Nosso envelhecimento é tridimensional. Então, a gente envelhece a pele, a musculatura, as gordurinhas que a gente tem para sustentar as estruturas no local. O osso vai afinando. Então, o preenchimento entra aí, para reestruturar. Você até falou no início, quem quer uma transformação? Eu não acho adequado. O que eu acho adequado é justamente reestruturar. Porque, assim, pelo menos assim, o meu ver. Também no meio leigo, quando a gente vê essas pessoas que se transformaram demais, eu acho que é uma propaganda negativa pro procedimento. Com certeza, Porque sim. daí as pessoas associam o procedimento de preenchimento com aquela deformação. Não digo nem transformação, mas tem gente que se deforma, né? Muda muito, coloca muito, sei lá, uma boca muito grande, daí estica, fica muito estranho, a pessoa muda. E aí, nesse sentido, você tem você faz do jeito que o seu paciente pede ou você tem o seu procedimento e fala assim, não, tem um limite aqui, eu não faço assim, ou você chegou já a recusar fazer algum tipo Já, de recuso sempre, não faço. É a minha assinatura ali no meu trabalho, então eu tenho que fazer... Quem que fez? Né? A pessoa vai olhar e vai falar, quem que fez? Quem que fez, E a minha assinatura é a naturalidade, então não posso fazer um trabalho que eu não acredito. Tá.
Não, interessantíssimo. Então, gente, não é toda pessoa que vai fazer preenchimento que vai sair com boca de Não boneca é. inflável. Calma. Calma, a Gretchen exagerou. Por isso que a pessoa ela tem que procurar realmente um profissional naquele perfil que ela quer. Se a pessoa ela gosta do Exagero? exagero, então ela vai buscar esse profissional que gosta de trabalhar dessa forma ou que aceita, Que gosta do seu dinheiro. que gosta do seu dinheiro. Boa. E aí, top 3, vamos. Bioestimuladores de colágeno é o número 3. E você falou que a gente começa a perder colágeno depois Aos dos 25 anos. Eu tô num projeto pra meter o shape. Tô há 9 meses sem beber, quase 12 meses treinando, alimentação regrada, não tô comendo açúcar, nananã. E eu emagreci, ao longo da minha vida, cerca de 90 quilos. Da última vez, 20. Hoje eu tô com 76, em outubro do ano passado eu tava com 91. E, gente, a barriga sobra pele, foda. Tipo, como que eu vou tirar colágeno? Esse bioestimulador, ele vai ajudar a voltar colágeno ali? Sim, o que que acontece? O bioestimulador, ele vai fazer o seu corpo trabalhar de dentro para fora. Ele não vai simplesmente reestruturar. Ele vai fazer os fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno, a produzirem mais colágeno, e um colágeno organizado. Então, isso, em última instância, vai fazer sua pele ficar mais firme. Vai ajudar na densidade dessa pele, ela ficar mais grossinha, para dar mais sustentação aos demais tecidos. Isso com qualquer idade? Ou tem um limite? A gente vai envelhecendo, o fibroblasto ele vai perdendo a função. Então, se eu tenho um paciente de 70 anos, o bioestimulador injetável que eu vou indicar para ele vai fazer menos efeito do que o que eu vou indicar para você. Mas para ambos vai fazer efeito. Entendi. Entende? Só que a resposta vai ser diferente porque a gente tem ali um organismo mais envelhecido. Tá. E entre 2 pacientes de 70 anos que fazem bioestimulador de colágeno, a resposta também vai ser diferente, de acordo com o estilo de vida de cada um. Como que essa pessoa conduziu a vida dela até os 70 anos de vida? Bebeu água? Se alimentou como? Como que era o estresse na vida dela? Então, tudo isso vai ter relação com a resposta que ela vai ter do meu procedimento. É foda, passei 37 anos vivendo avacalhando, só comendo porcaria, bebendo igual um pudim de cachaça, e agora que 9 meses fique tudo perfeito, né? Mas Não dá. nunca é tarde, né? A Não, busca nunca tem é que ser tarde, tem sempre que no começar. presente. Bom, ó, já que você tava falando aqui, então, do top. Vamos continuar aí. A gente do top 5, você falou 3, Botox primeiro, O preenchimento quarto- labial, bioestimulador de colágeno, e o quarto. O quarto também é um bioestimulador de colágeno, que é o Ultraformer, só que ele é um bioestimulador em tecnologia. Eu falei anteriormente dos bioestimuladores injetáveis. Ultraformer é pro rosto. Pode ser para o rosto ou para o corpo. Tá. Então, tô lá com a flacidezinha na barriga. A gente Então o vai lá meu e seria faz. Ultraformer, então. Exato. Entendi. E o Ultraformer é legal porque ele estimula colágeno em todas as camadas. Então, ele vai estimular tanto na pele, quanto no músculo, quanto no tecido subcutâneo, que é a gordurinha que tem ali. Então, o que eu digo? O Ultraformer, ele faz uma compactação dos tecidos. Eu gosto de fazer analogia para o paciente entender. Sim, Então, porque eu não tô entendendo nada. Então, eu sempre falo assim, pensa num sanduíche. Aí você tem lá o pão, o alface, o tomate, o bacon, a carne. Quando você monta esse sanduíche, ele não tá assim? Aí assim é a nossa pele. Quando eu venho com o Ultraformer, é igual quando a gente põe o sanduíche na chapa. Ele não faz assim? É o prensadinho. Dá uma prensadinha, é essa a palavra. Então, o Ultraformer vai dar uma prensadinha na nossa pele, vai compactar os tecidos. Que legal, gente. Adorei essa analogia. Pode fazer mais. E o quinto? Oi? E o O quinto? quinto agora está muito em voga, são os bioremodeladores teciduais, Bioremodelador. que é o PDRN, o DNA do salmão. Eles vão fazer uma Sim. estudaram
e descobriram que o DNA do salmão ajudava no rejuvenescimento nosso. Então, a partir daí, eles formaram uma molécula, que é o PDRN, que ajuda nessa sinalização da nossa célula, nesse processo do rejuvenescimento. Ah, interessante. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer a nossa célula funcionar mais eficazmente, de uma forma mais eficaz. As células da pele. Assim, de onde a gente aplicar ele. Geralmente, a gente aplica o PDRN no rosto, no pescoço, no colo e nas mãos. Mas o resultado, assim, ele é igual ao Botox? Você vê não. rápido ou não? Até porque eles agem em locais diferentes. O Botox... Mas é visível, assim, a mudança? Visível ao longo do tempo. Tá. E aquilo que a gente conversou ali quando eu expliquei os 2 pacientes de 70 anos que fazem o bioestimulador de colágeno. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um paciente com o organismo inflamado, com estresse emocional alto, esse paciente vai estar gerando muito estresse oxidativo no corpo, logo ele vai ter uma resposta menor ao meu tratamento. Então, por isso que eu não posso prometer resposta. Entende? Eu preciso da ajuda desse paciente com um estilo de vida saudável, com um gerenciamento de emoções. Então, a gente não gerencia pele sem gerenciar estilo de vida, sem gerenciar emoções. Você vê como tudo tem um sentido, né? Eu pedi para você elencar aqui o top 5. Em primeiro lugar, o Botox. E em último seria esse bioremodelador. E aí eu fiz essa pergunta exatamente para entender o porquê. O Botox, a gente é muito imediatista. Exato. Nós Você usou a melhor palavra. Muito imediatista. A gente quer o resultado na hora. O outro tratamento que você vai ter o resultado ao longo do tempo, tá lá em quinto. Ótimo, você tocou num ponto ótimo, porque o paciente, a maioria dos pacientes chegam querendo o resultado imediato. Esse não é o paciente que vai ser elegível para esse tipo de tratamento, embora ele precise. Entendi. Entende? Então, o paciente ele tem que ter essa consciência que as coisas são construídas. Não adianta a gente querer... Se a gente quer construir uma casa, a gente não tem que... E tijolo por tijolo, colocar cimento, a mesma coisa quando a gente quer construir o que a gente quer ver no espelho. A gente tem que ter paciência e tem que construir o caminho. E aí a gente vai construindo com estilo de vida saudável, pensamentos positivos, porque se eu tenho pensamentos negativos, eu estou intoxicando as células do meu corpo, estou gerando mais radicais livres no meu corpo. Sério? Tem essa influência direta no corpo? Sim, porque eu gero mais radical livre. Os pensamentos ruminativos que fala, né? Exato, sim. Estresse emocional é igual a estresse oxidativo, que é igual a mais radical livre no corpo. Então, é uma cascata. Caramba. Se eu quero ir só na ponta da cascata, só na ponta do iceberg, eu estou deixando o gelo todo lá embaixo. E hoje, em questão de doenças de pele, nas doenças, saindo do procedimento estético, o que mais aparece para você? Qual que é o caso, assim, que... Ou tá um surto, digamos assim. Psoríase. Psoríase. E pra é você ver como emocional. as pessoas estão emocionalmente afetadas. A psoríase não desencadeia se não tiver uma questão emocional, de estresse. É uma doença autoimune. Então, ela é produzida pelo sistema imune. 90% das vezes está relacionado com o emocional. Certo. A minha apareceu num período muito foda que eu tive na minha vida. E aí, tipo, né, é o que eu falei, tratei e tal, e sobrou esse cantinho aqui. É aquilo, se a gente joga as emoções por debaixo do tapete, chega um momento que aquilo ali incomoda. E aí está te incomodando num ponto que você vai responder no seu corpo. Quando a lesão aparece na sua pele, é seu corpo gritando socorro. Então, eu gosto de explicar dessa forma para o paciente. E outra lesão, assim, é rosácea, que você fala muito. Vejo, porque eu quero que você fale dela, porque você tem um conhecimento muito legal sobre isso, porque é interessante a gente aproveitar o conhecimento do dermato para falar sobre isso, porque hoje a gente vê os profissionais, eu não tiro a razão deles, se especializando mais nos procedimentos estéticos, que é o que tem mais procura, que tem mais mercado, principalmente no mercado como São Paulo. Mas, assim,
ainda tem profissionais que se especializam e querem tratar as doenças de pele, né? Sim. Como a doutora Delana. É importante isso, porque teve uma época que eu estava procurando um dermato, acho que uns 5 anos atrás, eu não conseguia achar uma dermato Sério? que tratava Nossa, doença, porque tudo era olha procedimento isso. estético. É. Eu amo tratar estética. Inclusive, no meu Instagram tem lá médica, estética médica, corporal e facial. Mas tudo começa na pele. Então, se esse paciente já está adoecido, ele tem que ser tratado. E bem tratado. Não adianta ser só tratado com medicação, por exemplo. Tem questões cirúrgicas também, né? Tem, aí também tem as questões Procedimentos quando. cirúrgicos, né? Sim, quando vem lesões na pele. Por exemplo, o cisto sebáceo, cisto epidérmico. Então, aí quando já está a pele adoecida, tem que ser feito o procedimento cirúrgico para tirar a lesão. Eu vi que você fez, não sei, uma especialização com um cirurgião plástico. Sim, foi doutor Ed, Me conta sobre essa um ser humano especialização ali, porque incrível. assim, ela não tô puxando o saco não é porque ela é linda, minha amiga, não, é porque ela é foda, ela se especializa, sempre tá sempre correndo atrás. No final de semana, ela curte às vezes, mas normalmente ela tá correndo atrás de uma especialização de um curso aí. Sim. E aí eu fui aperfeiçoar minhas técnicas com o doutor Ed. Ele é cirurgião plástico e me ajudou a aprimorar minhas técnicas de pequenos procedimentos dermatológicos, então retirada de lesões, como acrocórdons, que são aquelas verruguinhas que ficam penduradas na pele, cistos epidérmicos, chantelasma, que são umas lesões amareladas que geralmente o paciente tem na pálpebra, seringoma, milium. Então, são pequenas lesões que aparecem ali, e aí, quando aparece, a gente tem que tratar de forma cirúrgica. Olha, bacana. E tem algum caso que, assim, é que eu te acompanho, eu vejo, assim, vários, assim, que você posta, até tem um aqui na mente, mas eu queria que você dissesse. Teve algum caso, assim, que para você foi muito foda, assim, para tratar e que você ele pegou ali no seu consultório, que você teve um trabalho muito grande para fazer. Porque eu tô pensando aqui naquele caso da menina, Qual? de uma menininha, uma criança que você falou com a mãe e tal, que associando essas questões das emoções. Ó, geralmente, quando eu abordo a questão emocional para o meu paciente, antes eu estava tendo muitos pacientes resistentes que não aceitavam essa questão ser abordada. E teve até um paciente que era herpes zoster, né? Que são aquelas vesículas bolhosas que aparecem na pele, coça, arde, dói. E aí eu toquei na questão emocional que fez desencadear as lesões. Esse paciente não aceitou. E aí falou mal, falou que eu era uma péssima médica, que não era isso. Mesmo eu passando o Ele não estava tratamento, pronto, acho, para não falar estava isso. pronto para receber. E aí, você não fala, você só trata com medicação. Aí depende de cada um. Esse não é o meu trabalho. Entende? Meu trabalho é levar à luz da consciência dele. Agora, se ele vai querer absorver ou não, aí já é com ele. Eu fiz a minha parte. Né? Sem invadir o espaço dele, óbvio, mas mostrando que ali tem algo emocional envolvido. Nem sempre, então, eles estão preparados para Nem sempre receber. estão preparados. Eu via muito mais isso antes, agora eu estou vendo mais pessoas ávidas por aprimoramento pessoal, ávidas por resolver as questões emocionais delas. Porque talvez você esteja. É questão Tocando energética, elas, né? Tipo, a gente, querendo ou não, escolhe o tipo de cliente. Com certeza, No meu caso, sim. cliente, no seu paciente. Né? A gente vai delimitando eu tenho um tipo de abordagem. A pessoa que não concorda com a minha abordagem, ele vai procurar outro profissional, né? Claro, sim. De repente, Sim. é que não sei, de repente às vezes tem uma pessoa que tá perdida ali e cai de paraquedas. Daí, opa, peraí, caí no lugar errado. Tem Com isso ainda? certeza, porque o remédio de Joana não vai ser o mesmo remédio de Maria. Então, às vezes, para Maria, vai fazer bem se conscientizar das emoções. Para Joana, talvez naquele momento, ela queira continuar com aquilo no escuro e aquilo trazendo problemas para o corpo E dela. no tratamento, é comum o uso de antidepressivos, esse tipo de medicação? Sim, sim. Quando o paciente está com as emoções
muito desreguladas, que não vai ser possível regular só com o meio natural, que é o ideal, né? Que é estilo de vida, bons pensamentos, filosofias para ajudar no caminho. É que essas mudanças não são, assim, eu falo isso porque, no meu caso, assim, não são Não fáceis de são acontecer. fáceis, é. Às Tem vezes- que ter resiliência. É tentar todos os dias. Ah, e hoje eu não consegui fazer exercício físico. Amanhã você tem que se buscar de novo. Então, tem que ter resiliência. E aí, às vezes, a pessoa está num grau tão desregulado da emoção que só isso aí, só o estilo de vida não vai resolver naquele momento. Então, tem que ter medicação psicotrópica, né? São os ansiolíticos, medicações para controlar a ansiedade. Muitas vezes tem que entrar com o psiquiatra junto para fazer a adequação, né, da medicação, porque aí já foge do meu escopo, do meu nível de Mas conhecimento. você pode receitar também os ansiolíticos. Se eu tiver conhecimento, né? Geralmente eu vejo ali por um grau eu vejo que está uma ansiedade leve, moderada, que eu consigo tratar, eu trato. Eu tenho conhecimento para isso, mas se eu vejo que já está um grau muito elevado, ele tem que ir para o profissional que vai ter mais Qualificação? mais habilidades, mais qualificação para cuidar, que é o psiquiatra. Aí eu também já estou fugindo do meu escopo, não é essa a intenção. A intenção é só ajudar o paciente se autodescobrir para controlar aquela doença de pele. E aí, se tem algo a mais psiquiátrico envolvido, é uma questão a mais que ele vai resolver com um profissional habilitado. É interessante. O meu filho quer ser psiquiatra, sabia? Ai, que demais! Meu filho demais. tem 12 anos. Olha. Antes ele queria ser psicólogo. Ela conheceu, já conheceu. É a operadora nossa. E ele, doido, eu quero ser psicólogo. Aí ele amadureceu um pouquinho e falou assim, não, eu quero ser psiquiatra, pai. Olha só, uma das Com coisas que eu 12 já anos. quis ser quando eu era criança era psicóloga. Então, talvez eu aborde tanto essa questão das emoções por conta disso, porque o que a gente queria lá atrás, quando a gente era criança, aquilo tá aceso na gente, Você fez né? terapia Você fez terapia, faz? Como que é a sua Eu vida? faço. Eu fui bem resistente no meu processo É. de terapia. Eu fazia uma semana, abandonava, fazia um mês, abandonava, 3 meses, abandonava, até eu ser contínua, né? E eu digo que terapia é Mas pro você resto da vida. E também depende de encontrar o profissional que encaixe, né? Porque Exato, é uma relação que a gente tem com o psicólogo. Com gente. certeza. Se não tá te ajudando, você tem que buscar um Tanto profissional. que quando você finaliza, parece um término de relacionamento, né? É, verdade. Eu nunca troquei. A minha, Eu tive a duas. minha há 6 anos atrás é a mesma. Eu tive duas. Eu tenho no currículo 5 anos e meio de terapia. E aí, a primeira terapeuta indicou a segunda. Aqui, a primeira é que chega um momento de platô, sabe? Que daí não avança mais nada. Sim, aí você precisa realmente. Aí, de repente, precisa desenvolver aquilo sozinho, às vezes, depois de um tempo. Sim. E aí Uma coisa que foi legal você tocar nessa questão da terapia, porque o profissional que cura, ele tem que estar buscando a própria cura. Então, se eu abordo as emoções do meu paciente, eu tenho que estar buscando curar e controlar as minhas próprias emoções. Então, se eu indico terapia ao meu paciente, eu tenho que fazer minha terapia. tem que estar com Então, a terapia em dia. exato, para eu ajudar meu paciente, eu também tenho que me ajudar. Senão, eu não vou conseguir estar nesse lugar de ser a facilitadora da cura dele. Entende? Com certeza. Tem que ter essa consciência, né? Sim. Inclusive, como em terapia, acho que eu escuto muitas pessoas falarem, não, mas eu não gostei do psicólogo. Gente, às vezes você tem que insistir até chegar no profissional que ali bata com você. Porque tem terapeuta tóxico também, sabe? Então, assim, você tem que procurar até acertar. Não desiste de primeira, não. Exato. Mas muitas vezes também eu não gostei do psicólogo, eu não quero olhar para minha dor. Mas de repente tem uma abordagem que funciona. Que aquela pessoa se abre mais.
Sim. né? E tem até do sexo do terapeuta, né? Às vezes a pessoa não consegue com a pessoa ali do sexo oposto, tem que ser do mesmo, Ah, né? sim, sim, Pra verdade. se soltar. Tem muitas São questões muitas ali. questões, É. exatamente. São muitas questões. Você tem que sentir o feeling ali de qual que é a questão do paciente. Mas se você quer, Querer melhorar, poder, vai, continua, persiste até você encontrar, porque é importantíssimo. Aí, ó, pessoas que estão bem, tem a terapia por trás. Pode ver, o meu filho com 12 anos, ele faz terapia desde os 4. Que demais! É, Olha, e eu queria ter sido terapeutizada desde quando eu nasci. olha, isso daí eu me orgulho de ter feito com ele, tipo, na educação dele. Ele ali, e ele vai cuidar da loucura do pai. Tá ótimo. Um belo investimento. Foi bom. Ó, a gente. Então, enquanto você falava ali do procedimento cirúrgico e tal, lembrei que a gente não falou sobre alergias, né? Sim. Aí, alergias, tudo vai envolver o mental. Alergias envolve questões imunológicas, que é o nosso sistema imune, criando defesas para algo que não deveria criar defesas. E aí também tem o emocional, que enfraquece o nosso sistema imune. Então, tá tudo correlacionado. Lógico que aí eu faço pesquisa, Não né? tem questão hormonal também ou não? Também. Eu sempre costumo falar que nosso corpo funciona como uma orquestra. Então, tudo está relacionado. Não existe, ai, tô com uma coisa aqui na mão. Não começa aí na mão. Tem toda uma cascata por trás. Vou dar um exemplo que foge de alergia. Mas quando um paciente me procura com qualquer doença de pele ou me procura para rejuvenescimento ou me procura para uma queda de cabelo, eu costumo pedir índices laboratoriais de como que tá nível de açúcar no sangue, colesterol, hormônios, vitaminas e minerais, porque tudo isso está interferindo ali naquela questão de pele. Então, o que está acontecendo aqui nunca começa aqui. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá. Então, e sobre o seu tipo de consulta? Você hoje atende presencial e online? Isso, aí eu atendo presencial no meu consultório de terças a sábados e atendo online também. Então, às vezes, o paciente não mora em São Paulo ou mora na Zona Leste. Meu consultório é na Zona Sul. Ele tem essa possibilidade de fazer a consulta online. Se é uma consulta que eu não preciso de dermatoscopia é o exame com a lente de aumento. Geralmente, eu preciso desse exame quando tem nevos, pintas, mas se é uma questão de acne, rosácea, psoríase, eu consigo tratar com uma consulta online. Tá. Porque eu fiquei pensando, eu vi no seu Instagram lá, consulta online presencial, acho que tá num dos primeiros posts. E aí eu pensei, Como ela vai tratar online, Como é que ela vai... Então, tem muitas afecções. Porque é muito contato o seu trabalho, muito né? contato, eu tenho que ver. Tem gente que fala, eu trouxe a foto da minha lesão, mas não tem como ver foto. Até a consulta online, a gente manda umas orientações pré-consulta do ambiente que aquele paciente tem que estar, a luminosidade de frente, de costa para luz, para eu poder ver essa lesão de uma forma mais assertiva possível. Entendi. Não, porque isso daí me gerou uma dúvida. Eu falei, mas como funciona isso daí? Vai. Bom, sobre os padrões estéticos, acho que a gente já falou, né? Já, sim. Que tá Essa bizarro. busca desenfreada por um padrão que não existe, né? Então, é isso que eu conscientizo também os meus pacientes. Eu acho que a gente tem sim que fazer procedimentos, eu sou super a favor, inclusive eu sempre faço em mim, porque eu quero gerenciar a forma que eu vou envelhecer. Agora, eu buscar ser outra pessoa não vai suprir o vaziozinho que está ali me fazendo buscar ser outra pessoa, entende? Então, é isso que o paciente, nesse lugar que o paciente não pode cair. Na busca desenfreada por ser algo ou suprir algo que não vai ser suprido com um procedimento estético. As pessoas estão deixando de ser natural muitas vezes, natural, né? Sim. De viver a vida de forma natural, deixar as aleatoriedades acontecerem, Exato, vai rolar. Tá sempre uma busca desenfreada por algo, né? Você lembra como a gente se conheceu?
Claro! Foi a coisa mais aleatória do mundo. Aleatória, foi. Eu acho que eu te dei uma carona pro aeroporto ou aham. rodoviário, porque você morava Pro no Rio. né? Eu ainda fazia faculdade. Você fazia faculdade no Rio. Gente, Isso eu tava mesmo. com meu filho na Vila Aham. Madalena, com um amigo que veio do Tocantins, e ela tava na mesa do lado. Olha isso. A importância das relações. Então, Pois assim, é. às vezes a gente está em casa fazendo terapia, lendo livros, estudando. Mas se a gente não sai para o campo para conhecer pessoas, aí não tem sentido a nossa existência, né? A gente tem que estar sempre compartilhando. E assim, você me falou sobre aquele. A gente tava falando sobre receber energia. E era um momento que eu tava muito assim de introduzir pessoas na minha vida. Olha! E a gente tem fases, né? Eu depois, até recentemente, eu tô numa fase mais introspectiva. Sabe aquela coisa de você. Muito Sei. barulho na cabeça? Não Aham. cabe mais ficar Aham. buscando aquela coisa social. Fiquei uma vida mais reservada. Agora eu tô voltando, né? Mas naquela época, tipo, de repente, eu tava conversando com uma pessoa aqui que é do Rio, com um cara do Tocantins, e vai. E a gente até hoje trocando mensagem e tal, mantendo uma Sim. relação, e hoje ela tá aqui participando do Pode Vinho. E isso Sim. pra mim é muito sensacional. Tipo, mostra como Pra mim o também. universo é maluco, Ele né? traz, né? Ele traz. Você tem que estar na aproxima. vibração dele. Exato. Na vibração que você quer, né, pra você. Você fez faculdade no Rio? Conta um pouquinho da sua história, da sua carreira também, vai. Ai, meu Deus, minha carreira é longa. Eu fiz minha primeira faculdade em Maceió. Eu sou formada em farmácia. Você é de lá? Da onde Não, eu você sou é? baiana. Você é baiana? É. Oxi. Eu sou baiana de uma cidade do interior da Bahia. E na minha cidade, na época que eu era adolescente, não tinha as faculdades, né? De medicina, farmácia. Se não me engano, tinha só pedagogia. Então, quando eu tinha 16 anos, eu saí para estudar. E aí fiz segundo, terceiro colegial fora, depois fiz faculdade de farmácia, me formei farmacêutica na Universidade Federal de Alagoas. E aí, então, eu vi que aquele caminho não iria me trazer satisfação pessoal. Olha, Então, mas eu parei. Mas você pode usar essa sua experiência hoje no seu trabalho, né? Porque tem tudo a ver as duas áreas, Sim, né? com certeza. Sim. Talvez por isso eu tenha tanta familiaridade, assim, às vezes, com inovação em dermocosméticos, porque o mercado de dermatologia está atualizando todo o Você tempo. entende o que tá por trás dos cosméticos, então, Sim, né? sim. Alguns sim. Tanto entendo que quando eu prescrevo uma marca, é porque aquela marca ali tem os adjuvantes ou não tem os adjuvantes que aquela pessoa não pode usar. Então, tudo interligado, né? E aí, você... Voltando, que eu te cortei. Aí, voltando, eu me formei. Aí eu vi que aquilo ali não iria trazer o que eu queria para minha vida. Então, eu parei um aninho para estudar, me preparar para a faculdade de medicina, que naquela época era bem difícil passar, bem concorrido. E aí, um ano fazendo cursinho, passei na faculdade de medicina, cursei em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. Depois, É só lugar ruim também. 3 Maceió, Teresópolis. praia, serra, Nossa, né? gente. Bem natureza. E agora tá nessa zona chamada São Paulo. Mas é gostoso. Faz também. parte. Faz parte. E aí depois fiz 3 anos de dermatologia. 2 anos de dermatologia clínica, 1 ano de dermatologia estética. Aonde daí? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí é Aí- isso. aí Agora São eu tô Paulo te fazendo conquistou? neurociência. Mentira! Também para agregar mais em meu trabalho. Para eu poder ajudar mais esses pacientes que buscam o meu trabalho, tanto para doenças de pele quanto para questões estéticas. Que legal isso, gente. Sim. E daí São Paulo te prendeu, então. Por enquanto, né? Opa, olha aí, tem spoiler. Nem sei, a gente não, é o que eu te falei, gente. Nada- Nem nada sempre, segura nem ela, nunca. gente. Não, nem sempre, nem nunca, nem 8, nem 80. A gente tem que buscar sempre o caminho do meio. Esquece os extremos, né? Isso esquece. O Total. extremo leva a intolerância, leva a Exato. discussões, leva tudo que de Leva a ruim, né? estagnação, você achar que você já sabe tudo daquilo. Eu tenho um negócio eu vejo que você também gosta, eu sempre mando para ela os conteúdos da professora Lúcia. Eu amo. E tem uma
um post dela que fala do contínuo da virtude, né? Que o extremo da diligência, o que leva a você ficar viciado em trabalho, quanto o outro extremo a ser um preguiçoso. Então, todos os extremos, assim, das virtudes, que o extremo, ela estraga uma virtude. Exatamente. É muito bizarro isso. É bem isso. Então, você tem que estar fugindo o tempo todo daquilo ali. Dos extremos. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. A busca do ser humano tem que ser a busca pelo equilíbrio. Você hoje... Assim como a natureza é equilíbrio. Nós somos... Eu sempre falo no meu Instagram nós que nós somos natureza, natureza. Né? E hoje, onde você busca seu equilíbrio? Eu vou sempre, né, para uma casa espírita aqui, perto do meu bairro. Então, eu busco meu equilíbrio. Tanto nessa casa, onde eu sou muito acolhida... Até porque eu moro sozinha aqui em São Paulo, minha família está na Bahia. Mas sua mãe tá sempre com você, né? Sim, sim, é. De vez em quando ela vem. Você arrasta ela pra cá, né? Arrasta ela pra cá, é isso mesmo. E terapia me ajuda muito. Música, estar com amigos, estar perto da natureza. Então, você estando perto da natureza, conectado com a imensidão... Agora fala aí para essas mulheres que estão por aí, que buscam empoderamento, que muitas vezes se sentem só e muitas vezes dependem de outros emocionalmente. O que você... E hoje eu vejo você viajando sozinha, fazendo suas coisas, tipo, é algo que é um exemplo e que pode... como que eu posso dizer? Inspirar muitas mulheres. Fala aí para essas mulheres aí, deixa o seu recado para elas. Eu acho que eu vou repetir mais do mesmo, mais do que eu já falei aqui nossa tarde inteira, que é autoconhecimento. Quando você se conhece, você tem a força necessária dentro de você para você ser quem você quiser ser. Se você não se conhece, você não vai estar em lugar nem, você não vai conseguir, você vai continuar dependente. E esse autoconhecimento, ele não acaba. Ele é para sempre. É uma busca constante. Enquanto houver vida. Mas isso não assusta, talvez, as pessoas? Tipo, pensar... É igual a academia. Se a pessoa não quer... é só amanhã. É todo dia, gente. Se a pessoa quer... é isso e acabou, assusta essa pessoa. Mas se a pessoa é curiosa, está sempre em busca de algo mais, aí é um incentivo, na verdade. E vale a pena. Com certeza. Depois, no final, vale a pena. A conquista vale a pena, né? Vale. A conquista sobre você, né? Dominar o outro é demonstração de poder. Mas dominar a si mesmo é a verdadeira força. Exatamente. E aí você tem que saber a diferença de poder versus força. Que às vezes, o dependente emocional, ou ele quer exercer poder, ou ele é manipulado pelo poder do outro. Sim. Então, você tem que ser... Normalmente sempre tem uma troca, né? Sempre, dos dois lados. A palavra-chave é autoconhecimento, para tudo. É isso, gente. Bom, foi maravilhoso estar com você aqui. Tem mais algum recado que você queira deixar? Eu acho que é isso. Acho que deu pra gente abordar bastante. Falamos muito sobre temas variados. E se a pessoa estiver desperta, com certeza alguma coisa ali vai ressoar com ela e vai trazer uma mensagem que ela precisaria ouvir naquele dia, quando ela estiver escutando a gente. Olha, que legal. Que a mensagem da doutora Delana, que esse podcast encontre você, ressoe com a pessoa aí que está esperando por essas informações, né? E para sentir tudo isso. Olha, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Eu amei estar aqui. Foi a minha primeira vez em podcast. Eu confesso que eu fiquei até um pouco apreensiva, mas foi uma delícia. Fico honrado. Obrigado, viu? Até a próxima, galera.